Como é bom, né, a gente poder receber aqui nesse nosso cantinho especialistas de todas as áreas que compartilham conhecimento tão interessante. Às vezes a relação entre pai e filhos pode ser tão tranquila, mas a gente cria algumas barreiras que não existem. E aí quando vocês participam conosco, Débora, especialmente falando sobre assuntos relacionados à educação, tudo parece que fica mais leve, mais fácil, né? Se percebe na situação, né? Muito então, bom. por isso a gente sempre agradece seu carinho. Uma vez por mês, pelo menos, presença garantida da Débora Corigliano para passar um pouquinho, né, sobre esses assuntos envolvendo educação, criação, que sempre gera muita dúvida, muita expectativa e às vezes muito medo e receio. É verdade, é muito bom. Às vezes é como você falou, né? O pai está ali com a maior boa vontade. Eu falo que os pais eles pecam por excessos, né? Por amor. E às vezes o pai está com tanta boa vontade que em algumas situações acabam delicadamente surtindo efeito negativo na relação com o seu filho. Né, aquele cuidado, o querer ser amigo, né? Ah, eu sou só amigo do meu filho. Outro dia mesmo eu conversando com uma pessoa, ela não, eu me basta, eu quero ser só amigo. Eu não, amigo ele tem muitos, mãe é uma só, né? Mãe é única, pai é único. Agora amigos ao longo da vida vão ter muitos, né? Então, aí ela, mas eu nunca parei para pensar isso. Eu sempre pensei, eu quero ser a melhor amiga do meu filho. Eu não, ele vai ter o melhor amigo. Agora você tem que ser a melhor mãe. Né, você tem que se aplicar para isso. E são detalhes, bem como você falou, são detalhes que quando você elucida, a pessoa fala, poxa, não tinha pensado nisso, né? Então já vou mudar minha conduta e vou fazer meu papel de mão. Abre nosso campo de visão. É verdade, né? Acho que a gente tem que estar aberto a esse conhecimento. Muitas perguntinhas chegando e muitos elogios. Esther Mendes, Tati, a entrevista está incrível. Concordo, Esther. Quem mais está participando conosco? Ilma Araújo, parabéns pela entrevista de hoje. Ela tem um filho de 4 anos, está inclusive aqui pedindo para participar ao sorteio do livro. Ilma, só entrar no nosso portal rs21.com.br e através do Fale Conosco você manda seu endereço completo e vai estar concorrendo, tá bom, minha linda? Obrigada pela audiência. Esther Mendes, Tati tem uma pergunta. Tem uma menina linda de 3 anos, quase 4, mas confesso que uma das minhas maiores dificuldades é fazê-la organizar os brinquedos. E ela mencionou recentemente, ai mamãe, não gosto quando me manda fazer as coisas. Pensei, como assim? Como devo incentivá-la a ter essa rotina, né, de mais organização mesmo, especialmente com os brinquedos. E ela diz aqui, Tati, ela deixa o brinquedo jogado mesmo em tudo quanto é lugar. Esther Mendes de Campinas, obrigada pela participação. Tem alguma dica? Lembrando a menina quase 4 anos. 4 anos. São 2 dicas. A primeira é assim, você vai ensiná-la a guardar os brinquedos. Então você pode falar, olha, as bonecas são aqui, as panelinhas ali, as roupinhas, separar, organizar com ela esse espaço do brinquedo. No segundo momento, depois que você já ensinou, incentivou, olha, pegou a boneca, não vai mais brincar, volta para a caixa e pega outra, volta para a gaveta. É uma dinâmica que você faz de ensinar a organizar. Depois que você já fez isso, já ensinou, não tem jeito. Ela pega tudo, espalha tudo, fica tudo. Então você não vai puni-la, então vai ficar de castigo, não vai mais brincar. Não, não é por aí. O que você vai fazer? Olha, eu vou deixar você brincar e vou colocar nessa caixa aquilo que você consegue guardar. Porque eu estou percebendo que tudo que você tira, você não dá conta de guardar. Então, nós vamos pegar quais são os brinquedos que você brinca mais. Ela vai falar todos. Provavelmente ela vai falar todos esses. Então, não. Se você não escolher, a mamãe vai escolher. Então, você vai brincar com esse e vai permitir que ela tenha acesso somente àquilo que ela dá conta de guardar. Porque aí ela vai perceber que tem esse ato de guardar, que faz parte da brincadeira o pegar, o espalhar e o guardar. Então, que é muito gostoso brincar, mas eu não dou conta de guardar, então eu vou brincar com o que eu dou conta de guardar. Explicar para ela isso. No momento, ela vai resmungar. No primeiro momento, ela vai falar, não, eu quero tudo, mas a mãe tem que ser firme. Seja firme de determinar o que ela pode guardar. Aí ela vai falar, não, então eu posso guardar tudo. Então, tá bom, eu te ajudo, a gente guarda tudo juntas. Né? Sempre a primeira ação, mãe e filha, para que você ensine, oriente como guarda, encaixa a caixa, põe a tampa, no caso. Não sei qual é a dinâmica sua da sua casa. Mas depois você pode cobrar sim e, se for o caso, limita mesmo a quantidade de brinquedos para que ela guarde o que ela consegue guardar. Porque a fala às vezes é essa, não consigo guardar tudo isso. Então vamos limitar o número de brinquedos que dá certo. E aí a mãe incentiva e guarda junto. Guarda junto, Perfeito. Guarda junto. Ótima dica. Então, sugestão para vocês, Té. Elisângela Silva. Tati, amei as dicas da psicopedagoga. Beijo, viu, Li? A Li sempre participando conosco também. Meu filho mais velho tem TDAH, é o déficit de atenção e hiperatividade, né? O transtorno de atenção e hiperatividade. E está investigando
pois suspeita alta habilidades. Às vezes a escola é muito frustrante. Como ajudar para animá-lo a ir mais para a aula? Ele reclama muito que a sala de aula é atrasada em conteúdo. E ele sempre tem que ficar aguardando o que fazer, porque ele sempre termina as coisas, acredito eu, mais rápido que as outras crianças. Ela diz que, inclusive, está sendo investigado por ele ter essa alta habilidade, inclusive no ambiente escolar. E ela pede algumas dicas para lidar em casa e com a própria escola. No caso da escola, o importante é que haja uma conversa, os profissionais que ela tem, que avaliaram o filho, que diagnosticaram e que ela leva o filho, que eles entrem em contato para a escola, justamente para orientar essa professora. De repente, a professora não sabe como lidar. Então, olha, terminou tal atividade, ele tem a capacidade de fazer mais alguma coisa, ler um livro, ajudar a turma. Ela falou a idade dele? Não, só disse que é o filho mais velho, mas não diz a idade. Aí, dependendo da idade, fornecer um livro para ler, uma outra atividade, ser o ajudante da turma, fazer uma atividade que motive que faça com que ele tenha motivação para se manter na escola, que isso é importante. Então é importante a Elisângela, junto com o médico dela e da criança, isso, que eles entrem em contato com a escola, com o coordenador, com o diretor, com o professor. Faça uma reunião, se não puderem, por questão de tempo pessoalmente, mas que emitam relatórios de orientação para que a escola e a professora saiba como lidar. Isso é importante, né? Porque aí esse vínculo de profissionais que estão atendendo essa criança, o médico, o psicopedagogo, seja lá qual for, ele tem esse contato com a escola para orientar a professora a lidar com isso. E em casa, a mesma coisa. Né, proporcionar não um excesso de atividades, porque se ele dá conta de X atividades, não vão ficar o tempo todo estimulando, né? Por isso que eu perguntei até a idade da criança, porque dependendo da idade da criança, eu já falei até aqui anteriormente, o ócio, o brincar, ele desenvolve a criança. Então, não ficar o tempo todo estimulando essa criança, permitir que ele tenha momentos, né, de prazer, de uma leitura, de um desenho, de relaxar, de brincar, esse descanso, de brincar com os brinquedos. Não dá para falar especificamente qual tipo de atividade, porque sem a idade da criança, aí fica fora, né? Perfeito, mas acho que já conseguiu Já deu para ajudar. dar uma elucidada. Muito legal. Então, o médico e a mãe procurar esses professores, orientadores, diretores, coordenadores, depende, mudam, né, essa função, mas enfim, os responsáveis pela escola, trocar uma ideia, fazer uma reunião, ou pelo menos o médico, de repente, dessa criança que foi diagnosticada com hiperatividade, que de repente tem nessas altas habilidades, fazer um relatório, uma cartinha e a mãe entrega na escola. Isso. Já é uma boa... Agora, se for um nível muito grande, procurar, vamos dizer assim, atividades mais específicas, né? Porque o que eu sinto, a escola, muitas escolas não têm, o professor não tem, vamos dizer assim, um treinamento ou cursos específicos para lidar tanto com o não dotado e o hiperdotado, né? Então, é importante que a escola tenha essas informações e que os profissionais que trabalham com a criança passem para esse professor, porque aí, com certeza, essa professora vai montar estratégias, vai fazer uma dinâmica, até com os outros alunos também, para não ficar essa diferença muito grande. Então, vale a pena colocar em contato escola e profissionais. Adorei. Perfeito. Para a gente encerrar, Débora, eu queria pedir uma opinião, especialmente para os pais que têm mais de um filho. Hoje a nossa ideia foi trabalhar um pouquinho essa questão de rótulos, né? E principalmente quando existem irmãos, de repente um acaba sendo sempre o mais inteligente ou mais carinhoso e de repente o outro acaba sendo mais bagunceiro, o soneca, enfim. No caso de irmãos, só para a gente finalizar, quais seriam as suas orientações também para esses pais? Importante, não comparem, nem os gêmeos, né? Porque cada um é um. Então, cada filho, ele é único. Ele tem que ser único. Nós, como pais, temos que ter esse olhar único. Porque senão, o tempo todo, vai ficar um sempre aquém do outro, né? Ele é bagunceiro, mas ele é carinhoso. Esse é super estudioso, mas é mais fechado. Então, sabe, que não comparem os filhos. A maior dica é essa. Entendam e respeitam o seu filho como sendo único. E não comparem nem com outras crianças, porque aí o rótulo surge, né? Porque o rótulo vem justamente da comparação, né? Porque eu tenho uma referência, a referência é organização, ele não está nessa referência, então ele é o desorganizado, né? A referência é a organização, ela entra nessa referência, então ela é muito organizada.
organizada. Então, que essas referências também, essas exigências dos pais, elas sejam adequadas. Eu não posso exigir que uma criança de 4 anos saiba pôr uma casa em ordem, tem um quarto certinho, isso eu não posso exigir. Mas de uma criança de 10 anos eu posso. Então, que os pais se percebam, assim, o que é adequado para o meu filho, o que eu posso exigir e não fazer a comparação, porque aí ameniza a questão do rótulo. Perfeito. Como sempre, adorei nosso bate-papo. Obrigada, eu Obrigada também. pelo livro, a gente vai sortear então no final da tarde. Obrigada. E nos encontramos novamente no mês que vem. Com certeza. Para mais um bate-papo bastante esclarecedor. Ai, obrigada, é um prazer Boa estar aqui. semana, boa viagem de retorno. Obrigada, obrigada. Turminha, pausa rápida, na sequência a gente volta com Dica de Arte, um trabalho incrível da Alessandra Assi, Rosas em Biscuit. É perfeito, vocês vão adorar. Até já.